Alô, moçada! E aí? Como que você vai vender para um cliente no agro que diz que vai pensar? E eu vou além, não só para um cliente que diz que vai pensar, mas para um cliente que dá qualquer outro argumento para você para não comprar e não seguir com a negociação. Mas antes de responder essa pergunta e trazer uma luz para como a gente pode andar nessa situação, se inscreve no canal e deixa o joinha aí pra gente, que é muito importante para a nossa produção de conteúdo. Então, bora entender melhor essa situação. De repente você vai me perguntar, mas Giovanni, como que você se comporta numa situação dessa? Ou o que você pensa quando acontece algo assim? O primeiro ponto de todos, disparado, e eu vou perguntar para você e é um ponto de reflexão. Senta na cadeira do cliente. Por que você responderia para alguém que está tentando negociar com você, te vender um produto, uma solução, um serviço, que precisa pensar ou que precisa de qualquer outro argumento? Provavelmente existem alguns motivos que a gente precisa sondar, ou seja, precisa se fazer perguntas para chegar lá. Mas antes disso, vamos pensar internamente aqui, vamos refletir e perguntar e criar cenários. Então, quando eu digo que eu vou pensar, pode ser que eu não estou preparado para negociar. Não foi criado um clima, não foi criado um cenário. A gente não simplesmente chega na fazenda igual, sei lá, vendedor de rede na praia e vai insistindo com o cliente até tirar um pedido. Não é assim. Você precisa de uma inteligência, uma conexão com o agricultor. Ele tem que ter sido preparado para esse momento. Você precisa seguir alguns passos, criar reuniões, criar momentos, ativar algumas situações para poder chegar lá. Um outro detalhe importante, que pode ser muito da nossa resposta, ele não confia em você, não confia na sua empresa, ainda não confia no produto ou na solução ou serviço que você está oferecendo. Então não adianta, você vai ter que mostrar por que ele pode confiar. Ou seja, você vai ter que despertar valor, você tem que gerar valor nessa oferta. Quando a gente vê valor em alguma coisa e tem um desejo forte, ou seja, foi gerada uma demanda, é mais fácil tomar uma decisão. E é esse que é o nosso capricho, o nosso detalhe, a nossa busca. Você quer não forçar uma venda e nem sofrer uma compra. Você quer mostrar para o cliente algo interessante, algo de valor e quer entender qual que é o desafio dele, qual que é o ponto que ele está tendo de dor para poder seguir com uma negociação e solucionar esse desafio. O nosso serviço é de garçom e de detetive. Nós precisamos perguntar, nós precisamos entender, indagar, prospectar, conhecer, justamente para chegar no fio da meada e entender qual que é o ponto de dor do agricultor. Então vamos voltar um passo atrás. Eu vou falar desses pontos de dor, dessas perguntas, mas vamos entender que dentro desse processo a gente precisaria ter criado um clima. O que eu te digo? Primeira análise é essa. Você está forçando a barra. Então, alguns passos atrás seriam você preparar o agricultor em algumas visitas para dizer que vai ter uma campanha, que vai ter uma oportunidade ímpar, que vai ter um negócio fantástico, deixar ele ciente disso e entendendo com ele o que ele está precisando. Está na hora de fazer o pedido mãe. Não, eu estou no momento só de compra de repique. Então eu vou precisar de um fungicida mais para frente se o clima for favorável. Tudo isso está correspondendo a atitudes que você tem no dia a dia para estar presente e compreender a situação que está acontecendo na fazenda. Nesse sentido, a preparação está aí. É você ser inteligente, ter o entendimento claro de como que esse produtor se comporta, qual que é o tipão, o jeitão da madeira dele, como que ele toma decisões, preparar essas decisões e aí ir partindo para um cenário que é mais estratégico e técnico. Você vai ter que começar a entender e instalar gatilhos mentais. A gente fala de gatilhos mentais em vários conteúdos dentro do Botina Business e eles são importantes, porque com eles você vai trazer a confiança necessária para o negócio, você vai mostrar valor, você vai criar várias interações com o agricultor que vão fazer ele te procurar. Por exemplo, qual que é o cenário melhor do mundo? Algum concorrente seu forçou a barra e despertou nele alguma situação, alguma visão de mercado que ele não tinha, alguma visão estratégica e ao invés de ele fechar com esse concorrente, ele vai falar para esse concorrente que não está na hora, que não está pronto para negociar, vai dar alguma argumentação, alguma desculpa e vai te ligar. Ou seja, preparando cenários, construindo relação, construindo uma situação de valor e uma dinâmica de entrega para esse agricultor, sempre de benefícios, ele vai começar a te procurar nas horas críticas. Entendido isso, a gente precisa também compreender que isso é o antes do negócio, está dentro da negociação, mas existe um momento de venda. A negociação é um processo bem complexo e longo. E a venda é uma parte da negociação, que não acaba com ela. Depois da venda existe o pós-venda, existe atendimento, existe entrega, existe logística, existe documentação, cadastro, colheita, resultado. Muita coisa acontece nesse intervalo e nesse horizonte da negociação para depois seguir com uma renovação e uma pós-negociação, próxima safra e por aí vai. Quando a gente está no momento da venda e você ouve de um agricultor alguma coisa relacionada a uma objeção,
objeção e você quer isso. Por quê? Porque só acontece negociação, só existe fechamento de pedido quando a objeção aparece. Você vai ter uma forçação de barra dentro de um controle que você quer que ele expresse alguma coisa emocional. Giovanni, cara, o preço não está justo. Olha só, não está no ponto. Eu não estou pronto. Eu quero que você volte depois. Eu tenho que conversar com alguém. O que é o grande detalhe aqui? Qual que é a técnica? É entender a objeção. Então você vai fazer uma pergunta. Mas e aí, seu João? O que está faltando então para a gente fechar? Qual que é o ponto que está pegando para conversar com o fulano? Vamos ligar para ele agora? Por que o senhor acha que o preço está fora? O que faz o senhor pensar que essa negociação não vale a pena? E deixa a pessoa falar. Agora é a hora de ouvir, fazer esse bate-bola. Porque ele vai apresentar os argumentos dele, você vai compreender e vai analisar para tratar objeções. Então você tem que entender de objeções. Entender se é uma objeção real, se realmente é alguma coisa que faz sentido para você poder minimizar aquilo e mostrar todos os benefícios que tem por trás, gerando valor. Ou seja, a análise dele vai ser, bom, apesar da minha objeção, pelo que o Giovanni me falou, tem muita coisa positiva e realmente parece que esse é o momento. Então eu posso até decidir. Toda negociação vai ter essa dinâmica. A venda, esse momento vai ter uma dinâmica de ele vai repensar, vai voltar, você vai perguntar e vai seguir nesse caminho até chegar a uma decisão final. Outra coisa pode ser uma objeção por indiferença. Lembra que eu falei que de repente você quer que o agricultor pegue o seu concorrente, ouça o que ele está falando, fala tchau, obrigado e liga para você? Isso é indiferença por parte do produtor para o concorrente seu. Se ele faz isso com você, você percebe, Giovanni, cara, não é... Você percebe que não é o momento, eu não quero fazer negócio com você. Existe uma indiferença. O seu produto tanto faz. Existem produtos iguais. O seu atendimento tanto faz. A sua empresa tanto faz. Então, se tanto faz, significa que eu sou indiferente com você e tenho uma certa predileção, uma certa preferência por outro. E existem também ações que você deve fazer com gatilhos mentais para poder fazer esse jogo virar. E por fim, existem objeções de mal entendido. Eu simplesmente não entendia que aquilo ali servia para mim. Giovanni, eu preciso de um fungicida que seja um fungicida para fazer bacheiro, para fazer primeira aplicação, V0. Eu quero um fungicida para DFC. E esse fungicida é muito completo, muito complexo, de alto valor, para pegar ferrugem, enfim. Não, seu João, não, esse aqui é o nosso programa de uso. Esse é o primeiro fungicida que a gente coloca aqui, enquanto a soja nem fechou, para segurar a DFC, e o produto mais premium que a gente vai usar realmente quando a gente vai para o vegetativo, já para fechar a porta para ferrugem e outras doenças, porque aqui a gente sabe que na nossa região ferrugem chega um pouco depois. Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Aí vai depender da sua região, dependendo da dinâmica de doenças, de pragas, enfim, do que você está vivendo no seu dia a dia. Você vai argumentar e mostrar para ele que aquilo é um mal entendido. Ele não está querendo adquirir aquele produto, aquela oferta, porque ele está entendendo que ela é de um jeito, porque alguém falou para ele, ou porque ele imaginou, e você vai mostrar o cenário real do que você está propondo. Então, basicamente, existem vários cenários, mas esses são alguns dos caminhos que você vai falar para o agricultor, ou que você vai usar para trabalhar numa negociação no momento da venda, quando o agricultor diz que vai pensar. Eu vou pensar e depois você volta para cá. Também você tem que ter consciência seguinte, de repente você está no 4º passo de uma negociação que tem 5 passos. Então, de repente, realmente ele está num momento que precisa de tempo. Você colocou já 4 reuniões, você sabia que ia talvez chegar numa 5ª, pelo jeito do andar da carruagem está nesse sentido, ele fala que vai pensar, pelo estilo dele você sabe que pode confiar, pelo jeitão da negociação, mas você já coloca um tal do call to action, né, um chamado para ação, você vai travar alguma coisa. E aí com cuidado, tá, pessoal? Você vai instalar um gatilho mental de urgência ou de escassez. Olha, seu João, tudo bom, tudo bem, eu posso dar uma esperada, mas eu preciso contar com uma compreensão do senhor. Eu não gosto desse tipo de pressão, mas esse negócio pode ser que eu não tenha ele para semana que vem, porque tem um estoque limitado, ou então a campanha acaba na terça-feira da semana que vem. Então eu preciso voltar segunda para a gente bater esse martelo. Tudo isso está conectado com você ter o entendimento da situação, fazer boas perguntas e conduzir a conversa de forma a ouvir as respostas e ir compreendendo para poder solucionar um desafio e criar mais conexão, mais confiança e mais valor para o seu cliente. Se você gostou do assunto desse vídeo e quer se aprofundar mais nele, eu tenho uma aula gratuita onde eu explico isso de forma mais completa. Para assistir, basta você tocar no card que está aparecendo aqui na tela ou no link da descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar demais desse assunto. Espero que você tenha compreendido essa dinâmica, tenha gostado das informações e do conteúdo e dá uma força maior para a gente aí se inscrevendo e compartilhando. Tamo junto? Grande abraço, fica com Deus. Tchau, obrigado.